Olá, queridos, como estão todos? Nessa aula, nós vamos tratar sobre o processo de formação de palavras, como as palavras de nossa língua são construídas. Vamos nos basear nos dois maiores processos, processo de derivação e processo de composição. Veremos outros processos menores, mas não menos importantes. Para iniciar, vou retomar rapidinho com vocês a questão das palavras, quando são primitivas, derivadas, simples e compostas. Aposto que vocês lembram, mas só por garantia. As palavras primitivas são aquelas que se originam sem nenhuma outra palavra anterior. Elas estão aqui como exemplo, pedra e flor. Já as derivadas, como o próprio nome diz, vêm da formação de outra palavra. Pedra, pedreiro, flor, floricultura, florista e assim por diante. As palavras chamadas simples são aquelas que possuem apenas um radical e as compostas, dois ou mais radicais. A exemplo temos nas simples, azeite e cavalo. Nas compostas, couve-flor, planalto. Não precisa necessariamente a presença de um hífen. Há palavras compostas sem essa junção. Começando a falar no processo de derivação, ele ocorre de três maneiras. Quando acrescentamos um sufixo ao radical, quando há mudança na classe gramatical da palavra ou quando uma palavra primitiva perde elementos. Veremos como cada uma dessas situações se comporta. E na composição, ela é formada pela junção de dois ou mais radicais. Vamos começar agora elencando os processos de derivação. A derivação prefixal, preste atenção que o nome já indica o processo, é quando um prefixo é acrescentado à palavra. Palavrinha leal, prefixo des, dando uma nova formação, uma nova palavra, desleal. Palavrinha feliz, com o prefixo in, forma uma nova palavra, infeliz. Derivação sufixal. É o processo do outro lado da palavra, no final da palavra. Sapato, acréscimo do sufixo sapateiro. Igual, acréscimo do sufixo igualdade. E o processo de derivação é legal porque o nome tem muito a ver. Derivação prefixal e sufixal. Ocorrerá a junção de prefixos e sufixos simultaneamente e teremos a possibilidade de duas palavras diferentes. Deslealdade, prefixo des, sufixo dade. Mas eu posso trabalhar apenas com o prefixo desleal ou com o sufixo lealdade. Um outro exemplo, feliz. Infeliz com prefixo, felizmente com sufixo. Ou os dois, infelizmente. A derivação parassintética, chamada também por alguns gramáticos apenas de parassíntese, é quando ocorre também esse acréscimo de prefixo e sufixo, só que não podemos separá-los. Preste atenção, é semelhante, mas na derivação prefixal e sufixal, eu posso separar um desses afixos. Na parassintética, eu não posso, porque não formam uma palavra pertencente à nossa língua. Por exemplo, pobre, acrescentando o prefixo e um sufixo, empobrecer. Mas nem temos a palavra empobre, tampouco a palavra pobrecer. Daí porque o processo parassintético. Um outro exemplo seria a palavra triste, prefixo e sufixo, formando entristecer. Mas também não posso separar em triste, tampouco tristecer. A derivação regressiva, também conhecida como derivação deverbal. Essa derivação é um processo bem interessante. Você vai trabalhar com o verbo no infinitivo, aquela terminaçãozinha AR, ER, OR. O IR não entra nesse caso. Combater, tiro o meu R, forma uma nova palavra, combate. Dançar, tirando o R, dança. Resulta em um substantivo terminado nas vogais temáticas A, E, O. Recordando, não ocorre com a terceira conjugação. E o processo de derivação imprópria, também chamado de conversão. Esse processo nós só vamos perceber dentro de uma estrutura oracional. Por quê?
será formada uma nova palavra que mudará de classe gramatical. Vejam os exemplos. A garota pobre correu assustada. O pobre correu assustado. Tem o pobre nas duas orações. Só que, na primeira, pobre assume função de adjetivo e está qualificando a garota. Na segunda situação, o pobre torna-se substantivo. E nem há dúvida, porque está determinado pelo artigo. Lembrem-se, artigos são determinantes de substantivos. Mais um exemplo, ela disse sim ao noivo. O sim é uma decisão irrevogável. Trabalhamos aí com o advérbio, sim, advérbio de afirmação. Na situação abaixo, ele também torna-se um substantivo. O sim é uma decisão irrevogável. Então, são esses 6 os processos de derivação. Vamos agora ao processo de composição, que são apenas 2. A composição por aglutinação. Pensem, o que é aglutinar? É você juntar, reunir, de toda forma. Então, pode haver perdas nessa junção. A composição por aglutinação ocorre alteração na forma fonológica. O meu som será diferente. Vejam os exemplos. Água mais ardente. Quando eu junto, aguardente. A perda de som. Embora, são 3 palavrinhas. Em boa hora. Às vezes nem nos damos conta de que embora é um processo de composição por aglutinação. E temos aí essa nova palavra formada com perda de fonemas e também de letras. Planalto, plano mais alto. Já no processo de justaposição, o próprio nome também indica. Eu vou apenas colocar uma palavrinha junto da outra. Não haverá perda. Ela vai manter a sua autonomia fonética. Guarda-chuva, passatempo, vai e vem. Todas as palavras compostas por justaposição permanecem inalteradas. Quero só fazer uma menção aqui a girassol. Antes da nova ortografia tinha hífen. Agora aparece mais um S. Mas isso aí já estava determinado como uma justaposição e permanece, mesmo havendo esse acréscimo da letrinha S, só em função da nova ortografia. Quando uma palavra é criada por meio da junção de radicais de línguas diferentes, nós vamos ter um processo chamado de hibridismo. Ele faz parte desse processo de justaposição, porém precisamos dar esse diferencial do híbrido pelas linguagens diferentes, pelas línguas diferentes. Automóvel, eu tenho auto, radical grego, mais móvel, latim. Sociologia, latim mais grego. Burocracia, temos aí um francês aparecendo mais o grego. Então, no processo de hibridismo, a maioria das palavras você já convive em estudos, em algumas formações, não vão espantar tanto. Dando continuidade, nós vamos ver um outro processo que também faz parte aí desse universo da formação de palavras, que é o processo de redução. Esse processo tem uma subdivisão. Siglonimização, que é o processo das siglas, ninguém vai se passar com isso. Eu trouxe ali como exemplo o FAO, Universidade Federal de Alagoas. Todo mundo sabe o que é uma sigla. Abreviação, que há uma misturazinha entre abreviação e abreviatura. A abreviação nós vamos diminuir a palavra. Fotografia, foto, televisão, TV. Já o processo de abreviatura, ele é um pouquinho diferente, porque ele é determinado. Nós temos a abreviatura de professor, prof, para aí. Eu não vou inventar fessor, qualquer coisa do gênero. Por exemplo, Paraíba, PB, essas expressõezinhas já determinadas, elas são abreviatura. A abreviação quando eu corto o nome. Vamos ver mais um processo. O mais conhecido de vocês, onomatopeia. Desde pequenininho a tia ensina o piuí, o brrr. Então, essa imitação de sons corresponde às onomatopeias. Temos aqui exemplo, tic-tac, zum-zum, reco-reco e coachá. Palavra valise. Esse processo recebe um nome diferente por alguns gramáticos, que é o blend lexical.
Mas o mais usual é palavra valise. Ele vai fundir as palavras através de um aspecto de truncamento. Como isso ocorre? Eu tenho dois nomes completos, vou fundir os dois, havendo perda pelo menos de um. Essa perda pode acontecer nos dois? Pode, mas pelo menos em um haverá. Uma palavra valise super conhecida, Fla-Flu. Quem nunca ouviu falar nos grandes campeonatos, Flamengo, Fluminense, tá? Outra expressãozinha bem conhecida, PAN. Eu juntei aí pai e mãe, aquela mulher, ó, que batalha sozinha. Portunhol, aqueles que juram que falam espanhol, mas misturam com o português. Então, existe uma série de palavras valise. Vocês, inclusive, criam com os casais de namorados, né? Juntando aí os nomes da galera. Estrangeirismo. Quando usuários da língua portuguesa empregam expressões de origem estrangeira como sendo do seu vocabulário. Por exemplo, construíram um novo shopping no bairro. Shopping, essa expressão já tornou-se tão usual, mas na realidade é de origem estrangeira. Temos tantas outras dentro desse critério. Abajur, futebol, hot dog. Usamos muitos estrangeirismos, principalmente na tecnologia. Já trouxemos deletar como verbo de primeira conjugação. E a palavra não nos pertence. Para concluir, quero falar de um processo muito importante, que é o processo chamado de neologismo. Esse processo ele cria palavras novas com base em palavras já existentes na língua, ou ele quer dar uma expressão de algo que não existe a palavra. Então ele vai lá e cria. Eu gosto muito de usar o exemplo coração burim. É quando o seu coração bate desenfreadamente como uma escola de samba e você não tem uma expressão para isso. Sabe quando o crush aparece? É isso aí. Então, o neologismo ele aparece muito na literatura, principalmente nas obras de Guimarães Rosa. Se adequem, porque o Lucas vai cobrá-los. Então, vejam aqui o exemplo de neologismo. O próprio poema chama-se neologismo. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Ele diz que o verbo é intransitivo, te adoro, Teodora. Claro que o autor traz uma gama de significados para esse poema, principalmente quando ele diz que é verbo intransitivo. Não precisa complemento, Teodora, basta. Então vejam a criatividade, a genialidade do poeta quando ele faz essa junção de neologismos, tá? Então é isso, povo. É praticar, porque o assunto é fácil, é gostosinho de estudar. Basta que vocês se dediquem e façam os exercícios. Beijos, até a próxima e saudades.